E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Amados de graça e paz, vamos falar acerca de algo que é muito temido por muita gente, o anticristo. Nós vamos dar algumas características e a pergunta básica que vai ficar é: o anticristo já está na Terra? O que você acha? Eu não vou aqui complicar coisas, eu vou, na verdade, falar coisas muito básicas acerca do anticristo, daquilo que ele faz, daquilo que ele supostamente opera e principalmente do espírito dele. Nós vamos tratar deste assunto basicamente. Portanto, eu quero que você, em nome de Jesus, assista esse vídeo e, é claro, se você puder compartilhar, seria muito interessante. Então vamos lá. O texto que nós lemos fala que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus e tem o espírito do anticristo. A gente precisa diferenciar entre espírito de anticristo e anticristo porque, obviamente, nós temos aqui uma característica muito marcante do anticristo. O anticristo não confessa que Jesus veio em carne. Aí você vai falar assim: pastor, mas a Bíblia não está dizendo que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Obviamente. O anticristo não faz isso notadamente. Mas o espírito do anticristo, ele também não faz isso. Aí você vai dizer assim: pastor, e quando Cristo chegou naquela cidade e aquele endemoniado veio com uma legião de demônios e os demônios vieram falar e adoraram o Senhor Jesus Cristo, os próprios demônios adoraram o Senhor Jesus, reverenciaram o Senhor Jesus, ali é outra história, ali é outro fato e a gente não pode se confundir acerca disso. Eu estou falando do espírito do anticristo, que diz a Bíblia, já está na terra. Então esta é a característica do anticristo. O anticristo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. O anticristo não fala abertamente que Jesus Cristo veio em carne. Ele sabe disso, mas ele não confessa isso. É preciso que a gente diferencie. Mas nós temos duas características básicas do anticristo para a gente, afinal de contas, definir. Eu já ouvi várias pessoas falarem, o anticristo já está na terra. E a gente vai tirar essa dúvida se quem está na terra é o anticristo ou o espírito do anticristo. E nós vamos observar que lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 22, está dizendo assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, se eu posso classificar aqui duas características básicas do anticristo, a primeira é mentiroso. O anticristo é mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Obviamente, o anticristo, ele acompanhado, e muito bem acompanhado do diabo, faz da mentira a sua predileção, faz da mentira o seu ato principal para, obviamente, fazer coisas terríveis. E uma das características muito marcantes do anticristo é que ele é mentiroso, porque ele nega o Pai e ele nega o Filho. Ou seja, ele não reconhece o Pai, ele não reconhece o Filho e ele vai fazer de tudo. O espírito do anticristo que está na terra vai fazer de tudo para as pessoas não conhecerem ou não aceitarem ou não se entregarem ao Pai através do Filho, Jesus Cristo. Por isso, a mentira tem reinado. E aí a gente vê algumas explicações para certas coisas que acontecem na terra, que acontecem há muito tempo. Pessoas com este espírito do anticristo que desviam as pessoas do foco principal, que desviam o ser humano da verdade com a sua mentira. Então, uma das características principais do anticristo é que ele é mentiroso. Tem outra característica muito interessante do anticristo que vem seguido da mentira, mas a gente vai explicar direitinho acerca do que eu vou falar agora, porque em 2 João capítulo 1, versículo 7 está escrito assim, que o anticristo, ele também é enganador, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O anticristo, ele é mentiroso porque ele mente acerca de todas as coisas, porque através da mentira ele engana. Há uma grande diferença entre ser mentiroso e enganador. É interessante a gente falar sobre isso, porque a mentira em si, ela traz terríveis malefícios para quem acreditar e, obviamente, para quem a fizer. O anticristo mente porque ele já sabe que ele está perdido. O anticristo mente porque ele quer angariar outras pessoas para ele. O espírito do anticristo, que fique bem claro sobre isso. E a mentira leva muitas pessoas a se enganarem nas suas atitudes. A mentira leva muitas pessoas a, infelizmente, tomarem decisões erradas por estarem enganadas. Então a mentira,
mentira é uma característica muito forte do espírito do anticristo e, é claro, o engano também. E como é que se engana as pessoas? Uma das características principais do anticristo já no seu reinado na terra, quando depois do arrebatamento, e começarmos basicamente o reinado do anticristo, é que o anticristo enganará. Ele fará sinais e prodígios falsos, a tal ponto do anticristo se julgar o próprio Cristo, o próprio Messias, e se assentar no trono de um templo que será construído em Jerusalém. Tudo obra de engano. A obra do engano e da mentira é uma obra que trabalha junta, mas uma não funciona sem a outra. Não adianta apenas ser mentiroso, você precisa enganar também. Então, o anticristo sabe que ele não precisa apenas ser mentiroso, ele precisa enganar. E ele vai enganar com sinais, prodígios e maravilhas, de acordo com a eficácia que o próprio Deus permitir para que ele engane. Isso, meus irmãos, é algo marcante que vai acontecer, mas esse espírito do anticristo, repito, ele já está presente na Terra. Por isso, nós estamos hoje contemplando que quantas pessoas não estão enganando e quantas pessoas não estão mentindo para, infelizmente, levarem pessoas consigo. Esse é o espírito do anticristo. Então, se eu posso te responder, porque a pergunta é, o anticristo está na Terra ou não? Será que o anticristo já está aqui? Eu digo, não. O que está na Terra é o espírito do anticristo. Aliás, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia citou, e eu li o texto, vocês viram aqui, de 1 João capítulo 4, versículo 3, que diz que, a última frase, e eis que agora já está no mundo. Ou seja, o próprio Deus fala na sua palavra que o espírito do anticristo já está no mundo. E isso aqui há 2000 anos atrás. Então, nós precisamos entender que esse espírito do anticristo já está aqui na Terra e, por isso, a operação da mentira e do engano, basicamente, para que outras pessoas também não conheçam ao Senhor Jesus. E mesmo que ouçam falar de Jesus, não acreditem, porque o espírito do anticristo tem como uma das características principais não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, não acreditar no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, como eu falei, o anticristo sabe que Jesus é Deus, o anticristo sabe que já perdeu, mas faz parte da mentira e do engano do anticristo também levar outras pessoas a não acreditarem que Jesus Cristo é Deus e que ele veio em carne. Agora, a pergunta, quando vai se manifestar o anticristo ou o espírito do anticristo? A resposta é em 1 João, também no capítulo 2, versículo 18, está escrito assim, filhinhos, é já a última hora. E como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu sempre gosto de falar, agora não estou podendo, né, porque a gente já tem algum tempo que a gente não ministra no nosso curso, mas eu sempre falava e eu fazia uma pergunta para todo mundo. Quando começaram os últimos dias? Algumas pessoas claudicavam e outras respondiam. Mas a resposta básica é que os últimos dias começaram a partir da ascensão do Senhor Jesus aos céus. Ali começaram os últimos dias, baseando-se claramente no tempo de Deus, que não é o nosso, que não é o meu, nem o teu. No tempo Cronos de Deus e no tempo Kairos de Deus. Basicamente, se um dia são 1000 anos e 1000 anos como um dia, os últimos dias começaram quando da subida aos céus do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo João fala, filhinhos, já é a última hora, ou seja, as últimas horas, a última hora já começou, não na minha contagem, na tua contagem, mas na contagem de Deus, que para mim e para você, a gente não entende e é melhor que a gente não tente entender. Mas quando se manifestará, então, o espírito do anticristo? Então, diz a Bíblia que a partir do momento em que Cristo ascende aos céus, o espírito do anticristo, então, passa a vir na terra. Eu vou ler de novo. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, esse espírito do anticristo tomou outras pessoas, e não são poucas na face da terra, né? Que infelizmente, tomadas por este espírito, pessoas que infelizmente não se converteram, pessoas que não se entregaram a Cristo Jesus pela obra do Espírito Santo, assumiram a posição de serem, entre aspas, anticristos, como está escrito aqui. Muitos têm se feito anticristos. E essas pessoas, então, assumiram esta posição, esse posicionamento de anticristo e estão mentindo e estão enganando. Como é que essas pessoas vão conseguir angariar para si algumas coisas? Porque não basta apenas mentir, não basta apenas enganar. E uma das principais operações do anticristo, quando do reinado dele, é que ele fará coisas extraordinárias. Este espírito do anticristo, com a devida permissão de Deus, que fique claro isso, aqui na Terra hoje usa pessoas para que de alguma maneira essas pessoas possam enganar
fazendo coisas extraordinárias, não para o nosso bem, não para o bem das pessoas, mas para o mal. E assim o anticristo vai usando homens e mulheres para angariar para si pessoas. Então, este é o espírito do anticristo que habita na terra, e eu quero que você entenda uma coisa. Não se confunda. O anticristo, ele não está na terra, mas quem está na terra é o espírito do anticristo. E eu também gostaria de falar que se você chegou até esse momento, é claro, você deve estar me ouvindo, deve estar me vendo, eu queria pedir que você gentilmente se inscrevesse nesse canal para você continuar assistindo. Nós vamos fazer uma série sobre o anticristo e essa é uma das primeiras mensagens, ok? E eu quero terminar esta mensagem também falando o seguinte: eu e você precisamos estar atentos, mais do que nunca, isso é claro, e o Espírito de Deus precisa habitar em nossos corações. Porque na verdade, meus irmãos, o grande detalhe de tudo é que o diabo vai tentar fazer de tudo para enganar, se possível for até mesmo os escolhidos, aqueles que escolheram também Cristo Jesus como Salvador. Então não significa que eu tenha confessado Jesus como Salvador, não significa que eu tenha reconhecido que Jesus veio em carne e que eu estou livre. Eu preciso vigiar, você precisa vigiar. Isso é interessante, isso é marcante para as nossas vidas. O fato é que precisamos vigiar para a gente não cair no engodo, para a gente não ser enganado pelo anticristo ou pelo espírito do anticristo. Eu louvo a Deus que o Senhor tem permitido acontecer isso nesses últimos dias, para que a gente possa ter a exata noção e a ciência daquilo que estamos passando, daquilo que vamos passar e daquilo que muitas pessoas passarão se não se entregarem ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente está provando agora o gosto amargo de um controle maluco nessa pandemia. Pensa isso 1 milhão de vezes pior quando do reinado do anticristo. Mas o espírito do anticristo tem movido homens e mulheres aqui nessa terra, governantes, acredite você ou não, para que as pessoas sejam podadas e para que as pessoas sejam enganadas ao seu bel prazer. E muitos têm caído neste engano acerca de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, que você saiba de uma coisa: o Senhor quer que você fique ligado, ligada, que a cada dia possamos sempre estar na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, e viva o melhor de Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Fique na paz.